Boa tarde, senhores. Na data de ontem, 19 de setembro de 2024, o Fed iniciou o ciclo de corte de juros e a gente tem o principal gatilho para o início da nossa burla no Bitcoin. Eu vou, nesse vídeo, tratar um pouco desse assunto com vocês e mostrar qual é a única ferramenta ou indicador que você precisa ficar de olho para te ajudar nas tomadas de decisões do Bitcoin. Existem 3 características principais que você precisa entender quando a gente pensa na possibilidade especulativa de investir ou conseguir algum tipo de lucro ou retorno dentro do Bitcoin. O principal e o mais importante é o Fed. O Fed é o Banco Central americano responsável pela política de controle monetário americano. Como os Estados Unidos é a economia mais pujante do mundo, basicamente todos os outros bancos centrais ao redor do planeta seguem os movimentos que acontecem nos Estados Unidos. Então a direção que o mercado dos Estados Unidos tomar é a decisão que o resto do mundo vai estar caminhando. O Fed, munido dessa responsabilidade, tem 2 principais objetivos que se implica diretamente com os Estados Unidos, que é garantir uma estabilidade de preços, a gente julga, popularmente diz isso que é o controle da inflação, e garantir a máxima empregabilidade do país, ou seja, que as pessoas nos Estados Unidos tenham empregos e possam trabalhar e possam estar consumindo, que a máquina econômica continue sempre girando. Esse é o principal objetivo do Fed. E dentre as ferramentas disponíveis para o Fed estar fazendo cumprir esses objetivos deles, está a definição da taxa de juros nominal dos Estados Unidos. Basicamente, o que o Fed pode fazer é elevar os juros ou diminuir a taxa de juros. E de acordo com a direção para a qual o juros está indo, seja para um ciclo de alta ou para um ciclo de corte, e a magnitude desses movimentos, são criados cenários econômicos de movimentos de alta e movimentos de baixa. Quando você empurra a taxa de juros para cima, o objetivo é conter a economia. A gente está tentando fazer com que as pessoas comprem menos, já que os juros vai estar mais caro. Existe um incentivo menor para que as pessoas usem cartão de crédito, façam parcelamentos de viagem, parcelamento de carros, financiamentos de casa. Então existe um desestímulo para a economia. Isso acaba por retirar todo o dinheiro de circulação do mercado. E, consequentemente, quando você tem menos dinheiro circulando, você tem uma baixa inflação, porque as pessoas não estão consumindo. Então, se a capacidade produtiva do país se mantém estável e você tem menos dinheiro sendo circulando, significa que o preço dos bens vai subir mais lentamente. Veja, ele nunca vai cair ou estabilizar, ele só vai subir menos lentamente. Já quando a gente está num outro cenário, onde a taxa de juros está mais baixa, a gente acaba por ter o efeito inverso. Nós temos um aquecimento da economia. Os juros mais baratos, você pode utilizar mais um cartão de crédito, pessoas procuram fazer mais financiamentos, o dinheiro começa a fluir de novo pela sociedade e com isso são geradas mais demanda por bens e serviços. Então, usando essas duas ferramentas, de subir os juros ou descer os juros, são criados o que a gente chama de ciclos econômicos. Por causa dessa característica de elevação e redução dos juros, os ciclos econômicos acabam tendo 2 grandes fases, uma fase de expansão e uma fase de contração. Na fase de expansão, nós temos uma característica que é os rendimentos seguros, considerados seguros ou conservadores, eles são menos atrativos, porque dentro de um país, o investimento mais seguro que você tem é investir nos títulos daquele país, nos bonds, no caso dos Estados Unidos, ou nos títulos públicos aqui no Brasil, porque afinal de contas, eles são dono da máquina de imprimir dinheiro. Não existe, pelo menos num país decente, a possibilidade dele dar um calote, visto que, se ele precisar, ele imprime mais dinheiro e paga as dívidas. O custo disso é a inflação que vai ser gerada, mas a dívida vai ser paga. Então a gente toma como linha base, que os investimentos, o grau mais seguro de investimento que existe é sempre em títulos públicos. Só que quando você está num ciclo de expansão, onde os juros estão baixos, esses títulos vão estar pagando pouco. O juros está baixo, então não vale a pena você estar investindo em títulos públicos ou em ativos seguros. Então, durante um ciclo de expansão, existe uma grande busca pelo risco, a fim de você conseguir mais retornos. E é nesse cenário onde ações especulativas, commodities
imóveis mais especulativos, não tão bem localizados, as criptomoedas se encaixam nesse cenário, títulos de empresas que não são empresas tão boas, sabe, empresas menores, de baixo risco, de alto risco, e moedas de países emergentes, costumam ser muito beneficiadas durante um grande ciclo de expansão. E perceba, esse é o momento que a gente está entrando agora. A gente acabou de sair de um ciclo de contração e estamos entrando num ciclo de expansão. O nosso ciclo que a gente saiu, atualmente, era um ciclo onde as pessoas procuravam ativos seguros. Você pode ver que os títulos do governo estavam com altos rendimentos, seja nos Estados Unidos ou seja aqui no Brasil. O grande foco, até então, era ativos de proteção. E nesses ativos de proteção, você tinha ali os títulos soberanos, uma grande demanda por ouro e outros metais, imóveis muito bem localizados, com um alto grau de demanda, ações muito defensivas de setores perenes, né? E quando a gente fala de setores perenes, a gente está falando de empresas de saneamento. Por mais que um país esteja em crise, as pessoas vão continuar sempre consumindo água, sabe? Empresas de energia elétrica, a infraestrutura elétrica sempre vai continuar sendo demandada. Então são empresas de setores que conseguem passar por ciclos de contrações econômicas sem grandes oscilações. Esse período de contração também é marcado pelas empresas bilionárias, pessoas que investem e estão no mercado financeiro, criando grandes reservas de caixa, aguardando justamente a oportunidade que aconteceu ontem, que é quando o ciclo de cortes dos juros começa. E é nesse momento onde você vai ter a valorização de grandes ativos. Então, se você está com uma grande quantia de caixa preparada nesse momento, é a oportunidade que você tem para estar fazendo, talvez, os melhores investimentos da sua vida. Outra característica é que o dólar tende a se enfraquecer muito em ciclos de expansão. Por conta disso, quando a gente entra num ciclo de contração, existe uma disparada do dólar, uma procura por moedas seguras, e no ciclo de expansão, uma procura por moedas emergentes. Então a gente pode estar presenciando, muito provavelmente, uma perda do poder de compra do dólar frente a outras moedas. Eu deixei essa imagem separada que explica mais ou menos como funciona a natureza cíclica de investimentos. Vocês precisam ter em mente isso, que há mais de 200 anos acontece dessa forma e os ciclos continuam se repetindo. E se você fizer um movimento contra a manada, onde nos piores momentos você está investindo, aportando, comprando bons ativos, você vai colher bons frutos quando vier o ciclo de expansão, que é exatamente esse o momento que a gente está. A gente saiu do final do ciclo no ano passado, no começo de 2023, e entramos na fase do ciclo de expansão. Então particularmente considero, que estamos na metade do ciclo e vamos surfar toda a pernada de alta antes da gente voltar a ter lá na frente, daqui talvez 2, 3 anos, ou menos, né? Sei lá, não dá para saber o que pode acontecer. Um ciclo de queda. Outra coisa que precisa ficar clara é que, apesar do ciclo econômico dos mercados globais, o Bitcoin também tem uma característica muito cíclica. Devido à sua programação e como foi feita a estruturação do código do Bitcoin para ele estar funcionando, ele tem um mecanismo de halving, que faz com que a cada mais ou menos 4 anos seja realizado um corte nas recompensas entregues para os mineradores. Acredito que se você está aqui nesse canal, você já é bem popular quanto à mecânica do halving. E a principal função do halving é atuar como uma política monetária do Bitcoin, em vez de ter um banco central, ter um Fed decidindo quando subir ou descer os juros. A política monetária do Bitcoin é fixa, previsível. Isso faz com que o Bitcoin acaba tendo movimentos cíclicos também, porque você sabe quando vai ser realizado o corte de oferta deles e o choque de oferta que isso causa meses depois do corte. Então, o Bitcoin acaba por ter um ciclo muito bem definido. Você acaba tendo 4 fases muito bem definidas do ciclo do Bitcoin. Dentre essas 4 fases, você costuma ter a fase de acumulação, que é a fase onde você tem o preço do Bitcoin no menor patamar possível. Esse período de acumulação também é muito caracterizado por baixa volatilidade, que foi o período que a gente viveu recentemente, no final de 2022 e início de 2023, antes do Bitcoin começar a ter a sua recuperação. Esse período de acumulação também é um período onde existe o menor interesse do público. Veja,
o período de baixa onde ninguém quer nada. Esse é o melhor momento para você estar fazendo os investimentos da sua vida, a tacada da sua vida, para você conseguir mudar a sua situação de alguma forma. Logo depois do período de acumulação, nós temos o período de alta, o período de bull market, que é particularmente o momento que eu acredito que a gente está chegando no Bitcoin. O gatilho principal para gerar a injeção de liquidez que vai empurrar os ativos do Bitcoin para as criptomoedas e o Bitcoin para cima foi o que aconteceu ontem com o início do ciclo de expansão monetária dos Estados Unidos. Esse é o período onde você tem as maiores valorizações do preço do Bitcoin. Não é o ponto ideal de investimento ou o ponto ideal de entrada, mas é da metade para o final do ciclo de alta onde você tem as maiores valorizações. Então, mesmo que você sinta que você talvez esteja um pouco atrasado para estar comprando um pouco de Bitcoin, pensando nessa ótica mais especulativa, você está na fase, você acabou de entrar, você recebeu esse vídeo, está vendo isso agora, na fase onde o Bitcoin vai ter as maiores altas. Então, ainda assim, é um momento oportuno para que você consiga realizar algum tipo de lucro, algum tipo de ganho financeiro em cima disso. Veja, se você já está aqui, você já sabe do que se trata o Bitcoin, você já sabe a ferramenta que ela é, você provavelmente já deve ter Bitcoin. Mas se você quer aproveitar para fazer alguma ação especulativa, provavelmente a gente está entrando no melhor período para isso. Você precisa ter em mente que o período de alta do bull market vai ser marcado por alta volatilidade. Então agora é o momento mais difícil do ciclo, porque você vai ver frases como essa de alta infinita começando a pipocar cada vez com mais frequência. Aquela loucura das altcoins todas pipocando 1000%, 2000% num mês. Então isso torna essa fase extremamente complexa de você entrar e de você conseguir sair. Porque mais difícil do que você conseguir comprar o Bitcoin é você saber vender ele para conseguir preservar algum lucro. Seguindo em frente, a gente tem a próxima fase, que é a fase de distribuição, que essa provavelmente vai ser a fase onde o Bitcoin já vai ter marcado o seu topo e vai ter iniciado algum tipo de correção, onde os grandes investidores, os grandes fundos agora, os grandes ETFs vão estar começando a realizar lucro, porque o Bitcoin já se esticou demais, e é nesse momento, quando começar a aparecer os sentimentos de incerteza e probabilidade de topo histórico, que as altcoins vão terminar de explodir, e elas vão completar o ciclo, porque o dinheiro, ele flui através do mercado cripto como se fosse uma pirâmide. Ele primeiro entra pelo Bitcoin, depois ele vai escorrer ali para as maiores altcoins, Ethereum, Cardano, Polkadot, algo do tipo, e depois ele começa a escorrer para as bases. Então você vai ver um claro momento onde qualquer projeto que for você comprar, qualquer moeda especulativa, qualquer meme coin, qualquer porcaria que você comprar, vai estar dando lucro. E é nesse momento que você precisa estar atento para preservar o seu capital e começar a sair no mercado. Porque após esse período, a gente vai ter um período, vamos entrar no período de bear market, onde muito provavelmente o mercado cripto vai virar, vai derreter, e todos os lucros daquelas altcoins muito arriscadas vão ser completamente devolvidos, completamente destroçados. E se você estiver posicionado nessa fase do ciclo, todo o capital que você provavelmente conseguiu acumular, você vai estar entregando ele de volta, você vai estar perdendo. Por isso que eu digo, o mais difícil é você saber o momento exato de estar saindo, para que você consiga preservar o máximo possível de lucro sem devolver tudo para o mercado. Falando dessa natureza cíclica, eu deixei esse gráfico preparado que mostra exatamente o comportamento cíclico do Bitcoin. Nas linhas verticais aqui em laranja, eu tenho marcado o halving de cada que aconteceu no Bitcoin, os últimos 4, e como foi o período de desenvolvimento das moedas em cada um desses eventos. Então a gente pode acompanhar que no primeiro ciclo, o período de maior valorização sempre veio após o halving. Alguns meses de lateralização, um pouco de queda e depois o período mais alto. No nosso ciclo atual, a gente está mais ou menos no meio do caminho do ciclo, mas agora é quando a gente vai ter a pernada mais íngreme, o maior período de valorização. Veja, você já perdeu cerca de 300% do período de acumulação para o período de início da bull market, mas você ainda tem a possibilidade de fazer algum lucro.
por causa da natureza cíclica do Bitcoin, que normalmente faz com que você tenha 3 anos de alta e 1 ano de correção, o famoso bear market. E o meu intuito desse vídeo é conseguir ajudar vocês a dar uma luz sobre como vocês vão fazer para identificar o momento de estarem saindo do mercado. E a única ferramenta que eu acredito que vocês precisam estar de olho é esse indicador aqui. Esse indicador foi feito por um youtuber chamado Colin, youtuber americano, e esse indicador basicamente consiste em você pegar a confluência de 9 indicadores que são tradicionais do Bitcoin. Se você tem há mais algum tempo no mercado, você já está familiarizado com eles e como eles funcionam. Ponderar por uma média, extrair a média de cada indicador e depois ponderar de novo pelos 9 indicadores. Com isso, a gente consegue gerar essas ondas azuis dentro do preço do Bitcoin que está aqui colorido, e nós conseguimos ter mais ou menos uma ideia de que momento do ciclo a gente está. Então, dando um pouco de zoom aqui, nos últimos 6 anos, a gente percebe que o indicador ele conseguiu mostrar para a gente todo aquele período do primeiro topo que ocorreu em 2021 e como depois desse período, mesmo a gente tendo um segundo topo lateralizado, a força do Bitcoin vinha caindo. Então esse indicador basicamente consegue medir como que está o sentimento do ciclo em relação ao preço do Bitcoin. Você pode ver que no dia 12 de março a gente atingiu o pico de 72 mil dólares, foi quando a gente rompeu o all-time high. A gente tinha um sentimento pelo indicador de 82 pontos, o que determinava que se o Bitcoin fosse continuar rompendo a partir daquele momento, os preços, ele não teria muito espaço para caminhar. Então a gente precisou de uma lateralização, fazendo com que as métricas do Bitcoin fossem resetadas e perdessem força, para então sim a gente poder iniciar a última pernada do ciclo. Você pode ver que agora nós estamos por volta dos 73 mil dólares e o indicador está apenas em 61. Ou seja, esses praticamente 6 meses de lateralização quase foram necessários para que a gente ganhasse fôlego para fazer a última pernada. Muito provavelmente, esse ciclo que a gente está vivendo agora vai ser um ciclo parecido com o primeiro ciclo, onde a gente faz um topo e depois um topo maior. Então, particularmente, acredito que se você tiver munido dessas informações que você viu nesse vídeo, está acompanhando esse indicador aqui, você vai ter uma boa base para estar te auxiliando nas tomadas de decisões. Eu vou deixar o link desse indicador aqui direto na descrição do vídeo, e também vou deixar para vocês o link do criador desse indicador, que é o Collins. Ele tem esse canal no YouTube para vocês que conseguem compreender inglês. Recomendo fortemente que vocês se interessem em estar assistindo por ele. Pessoal, o que eu tinha para falar é isso. Espero que isso ajude vocês, espero que vocês consigam de alguma forma realizar algum tipo de lucro, algum tipo de ganho. Como eu falei no vídeo de apresentação, o meu intuito é transmitir o meu conhecimento para que talvez vocês consigam mudar de vida ou que vocês façam uso da melhor forma possível. No mais, espero que vocês tenham um bom dia e boa sorte a todos.